Vamos transmitir mais uma liturgia da palavra para você que segue meus endereços na internet, o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6/. Liturgia do dia 4 de abril de 2022, quinta semana da Quaresma. A cor dos paramentos litúrgicos é roxa. No rito da celebração temos a missa própria, prefácio da Quaresma, e pode haver também a missa para a comemoração de Santo Isidoro, bispo e doutor da Igreja. Vamos às leituras. Primeira leitura, leitura da profecia de Daniel, capítulo 13, versículos do 1º ao 9, do 15 ao 17, 19 ao 30 e 33 ao 62. Naqueles dias, na Babilônia vivia um homem chamado Joaquim. Estava casado com uma mulher chamada Susana, filha de Elcias, que era muito bonita e temente a Deus. Também os pais dela eram pessoas justas e tinham educado a filha de acordo com a lei de Moisés. Joaquim era muito rico e possuía um pomar junto à sua casa. Muitos judeus costumavam visitá-lo, pois era o mais respeitado de todos. Ora, naquele ano, tinham sido nomeados juízes 2 anciãos do povo, a respeito dos quais o Senhor havia dito: da Babilônia brotou a maldade de anciãos juízes, que passavam por condutores do povo. Eles frequentavam a casa de Joaquim, e todos os que tinham alguma questão se dirigiam a eles. Ora, pelo meio-dia, quando o povo se dispersava, Susana costumava entrar e passear no pomar de seu marido. Os 2 anciãos viam-na todos os dias entrar e passear e acabaram por se apaixonar por ela. Ficaram desnorteados a ponto de desviarem os olhos para não olharem para o céu e se esqueceram dos seus justos julgamentos. Assim, enquanto os 2 estavam à espera de uma ocasião favorável, certo dia Susana entrou no pomar, como de costume, acompanhada apenas por 2 empregadas, e sentiu vontade de tomar banho por causa do calor. Não havia ali ninguém, exceto os 2 velhos que estavam escondidos e a espreitavam. Então ela disse às empregadas: por favor, ide buscar-me óleo e perfumes e trancai as portas do pomar, para que eu possa tomar banho. Apenas as empregadas tinham saído e os 2 velhos levantaram-se e correram para Susana, dizendo: olha, as portas do pomar estão trancadas e ninguém nos está vendo. Estamos apaixonados por ti, concorda conosco e entrega-te a nós. Caso contrário, deporemos contra ti que um moço esteve aqui e que foi por isso que mandaste embora as empregadas. Gemeu Susana, dizendo: estou cercada de todos os lados. Se eu fizer isto, espera-me a morte, e se não fizer, também não escaparei das vossas mãos. Mas é melhor para mim, não o fazendo, cair nas vossas mãos, do que pecar diante do Senhor. Então ela pôs-se a gritar em alta voz. Mas também os 2 velhos gritaram contra ela. Um deles correu para as portas do pomar e as abriu. As pessoas da casa ouviram a gritaria no pomar e precipitaram-se pela porta do fundo para ver o que estava acontecendo. Quando os velhos apresentaram sua versão dos fatos, os empregados ficaram muito constrangidos, porque jamais se dissera coisa semelhante a respeito de Susana. No dia seguinte, o povo veio reunir-se em casa de Joaquim, seu marido. Os 2 anciãos vieram também com intenção criminosa de conseguir sua condenação à morte. Por isso assim falaram ao povo reunido: mandai chamar Susana, filha de Elcias, mulher de Joaquim, e foram chamá-la. Ela compareceu em companhia dos pais, dos filhos e de todos os seus parentes. Os que estavam com ela e todos os que a viam choravam.
Os dois velhos levantaram-se no meio do povo e puseram as mãos sobre a cabeça de Susana. Ela, entre lágrimas, olhou para o céu, pois seu coração tinha confiança no Senhor. Entretanto, os dois anciãos deram este depoimento: enquanto estávamos passeando a sós no pomar, esta mulher entrou com duas empregadas, depois fechou as portas do pomar e mandou as servas embora. Então veio ter com ela um moço que estava escondido, e com ela se deitou. Nós que estávamos num canto do pomar vimos esta infâmia. Corremos para eles e os surpreendemos juntos. Quanto ao jovem, não conseguimos agarrá-lo porque era mais forte do que nós, e abrindo as portas fugiu. A ela, porém, agarramos e perguntamos quem era aquele moço. Ela, porém, não quis dizer. Disto nós somos testemunhas. A assembleia acreditou neles, pois eram anciãos do povo e juízes, e condenaram Susana à morte. Susana, porém, chorando, disse em voz alta: ó Deus eterno, que conhece as coisas escondidas, e sabes tudo de antemão, antes que aconteça. Tu sabes que é falso o testemunho que levantaram contra mim. Estou condenada a morrer, quando nada fiz do que estes maldosamente inventaram ao meu respeito. O Senhor escutou sua voz. Enquanto a levavam para a execução, Deus excitou o Santo Espírito de um adolescente de nome Daniel, e ele clamou em voz alta: sou inocente do sangue desta mulher. Todo o povo então voltou-se para ele e perguntou: que palavra é esta que acabas de dizer? De pé no meio deles, Daniel respondeu: sois tão insensatos, filhos de Israel, sem julgamento e sem conhecimento da causa verdadeira, vós condenais uma filha de Israel? Voltai a repetir o julgamento, pois é falso o testemunho que levantaram contra ela. Todo o povo voltou apressadamente, e outros anciãos disseram ao jovem: senta-te no meio de nós e dá-nos o teu parecer, pois Deus te deu a honra da velhice. Falou então Daniel: mantende os dois separados longe um do outro, e eu os julgarei. Tendo sido separados, Daniel chamou um deles e lhe disse: velho encarquilhado do mal, agora aparecem os pecados que estavas habituado a praticar. Fazias julgamentos injustos, condenando inocentes e absolvendo culpados. Quando o Senhor ordena, tu não farás morrer o inocente e o justo. Pois bem, se é que vieste, dize-me a sombra de que árvore os viste abraçados. Ele respondeu: é sombra de uma aroeira. Daniel replicou: mentiste com perfeição contra a tua própria cabeça. Por isso o anjo de Deus, tendo recebido já a sentença divina, vai rachar-te pelo meio. Mandando sair este, ordenou que trouxessem o outro. Raça de Canaã e não de Judá, a beleza fascinou-te e a paixão perverteu o teu coração? Era assim que procedias com as filhas de Israel? E elas, por medo, sujeitavam-se a vós? Mas uma filha de Judá não se submeteu a essa iniquidade. Agora, pois, dize-me debaixo de que árvore os surpreendeste juntos? Ele respondeu: debaixo de uma azinheira. Daniel retrucou: também tu mentiste com perfeição contra a tua própria cabeça. Por isso o anjo de Deus já está à espera, com a espada na mão, para cortar-te ao meio e para exterminar-te. Toda a assistência pôs-se a gritar com força, bendizendo a Deus que salva os que nele esperam, e voltaram-se contra os dois velhos, pois Daniel os tinha convencido por suas próprias palavras de que eram falsas testemunhas, e agindo segundo a lei de Moisés, fizeram com eles aquilo que haviam tramado perversamente contra o próximo. E assim os mataram, enquanto naquele dia era salva a vida inocente. Palavra do Senhor, graças a Deus. Que história, hein? Sensacional, não é? Vamos ao Salmo agora. Salmo 22. Versículos do 1º ao 3º A, 3º B ao 4º, 5º e 6º. Refrão, 4º A. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei, estais comigo.
Repitamos: mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estais comigo, o Senhor é o pastor que me conduz. Não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estais comigo. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estais comigo com bastão e com cajado, eles me dão a segurança. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estais comigo. Preparais à minha frente uma mesa bem à vista do inimigo. Com óleo vós ungis minha cabeça, e o meu cálice transborda. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estais comigo. Felicidade e todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estais comigo. Repitamos: mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estais comigo. Vamos agora ao Evangelho. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João, capítulo 8, versículos do 12 ao 20. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo disse Jesus: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Então os fariseus disseram: o teu testemunho não vale, porque estás dando testemunho de ti mesmo. Jesus respondeu: ainda que eu dê testemunho de mim mesmo, o meu testemunho é válido, porque sei de onde venho e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, e eu não julgo ninguém. E se eu julgo, o meu julgamento é verdadeiro, porque não estou só, mas comigo está o Pai que me enviou. Na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Ora, eu dou testemunho de mim mesmo, e também o Pai que me enviou dá testemunho de mim. Perguntaram então: onde está o teu Pai? Jesus respondeu: vós não conheceis nem a mim, nem a meu Pai. Se me conhecesseis, conheceríeis também meu Pai. Jesus disse estas coisas enquanto estava ensinando no templo, perto da sala do tesouro, e ninguém prendeu Jesus, porque a hora dele ainda não havia chegado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à reflexão do texto que está no livro Dia a Dia com o Evangelho 2016 da Paulus. Esta é a reflexão. Na festa das tendas era costume acender vários candelabros nos pátios do templo. Ora, Jesus se apresenta como a luz do mundo. A luz é símbolo da vida. No prólogo de João, luz e vida se identificam e se aplicam à pessoa de Jesus. No princípio existia a palavra, nela havia vida, e a vida era a luz dos seres humanos. João capítulo 1, versículos 1 e 4. A luz se impõe por si mesma, não precisa ser demonstrada, mas a pessoa pode fechar os olhos à luz. Foi o que aconteceu com os dirigentes incrédulos, diante dos quais Jesus reafirmou sua origem. Ele vem do Pai. Deveriam acreditar em Jesus, pois o Pai dá testemunho em favor dele, e o testemunho de duas pessoas é válido. Eles, porém, se recusaram a ver e conhecer a luz, Jesus. Seguir a Jesus é caminhar atrás dele, ou seja, é aderir totalmente à sua pessoa.
Pois é, essa é a reflexão a respeito deste evangelho. Agora vamos ao santo do dia. É sempre importante passar a história do santo do dia, pois são exemplos para nós. Dia 4 de abril, dia de Santo Isidoro de Sevilha, bispo e doutor da igreja. Isidoro nasceu em Cartagena em 560. Morreu em 636, foi escritor enciclopédico, muito lido na Idade Média, sobretudo por suas etimologias, síntese das ciências antigas. Foi divulgador da ciência antiga que exerceu grande influência na cultura medieval. Era, sobretudo, bispo zeloso, preocupado com a maturidade cultural e moral do clero espanhol. Por esse motivo, fundou um colégio eclesiástico, protótipo dos futuros seminários, dedicando muito tempo de sua laboriosa jornada à instrução dos candidatos ao sacerdócio. Nessa família nobre de Cartagena, a santidade era de casa. 3 irmãos foram bispos e santos: Leandro, Fulgêncio e Isidoro, e uma irmã, Florentina, também religiosa e santa. Leandro, o irmão mais velho, foi tutor e mestre de Isidoro, que ficou órfão ainda criança. O futuro doutor da igreja, autor de numerosos livros que tratam de todo o saber humano, da agronomia à medicina, da teologia à economia doméstica, no começo era estudante abúlico, pouco propenso a inclinar-se sobre os livros de escola. Como tantos jovens, colegas seus, preferia cabular as aulas e passear pelos campos. Certa vez, observando num poço como as frágeis cordas fizeram sulcos profundos na dura rocha, tirou valiosas conclusões. Voltou aos estudos com renovado amor aos livros e progrediu tanto que mereceu a reputação de homem mais sábio de sua época. Sucedeu ao irmão Leandro no governo da diocese de Sevilha. Foi ao mesmo tempo o bispo de maior autoridade e de mais popularidade de seu tempo. Presidiu o importante concílio de Toledo no ano 633. Formado na leitura de Santo Agostinho e de São Gregório Magno, foi o mestre da Europa e o organizador da cultura cristã. Sua profunda sabedoria estava aliada à grande humildade e caridade. Foi chamado doutor eminente. Olha que história bonita. Santo Isidoro, rogai por nós. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente. Aquilo que você pede, Ele fará se for para o seu bem. Deus pode nos dar 3 respostas: sim, não ou espere. Se for para o seu bem, Ele pode te dar um não. Agora eu clamo, Maranatá, do dialeto de Jesus, o aramaico. Maranatá dizem os católicos. Maranata, pronúncia com a tônica na penúltima sílaba, dizem os protestantes ou evangélicos, não importa. Somos todos irmãos, católicos e os irmãos separados, evangélicos ou protestantes. E o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia Ele vai voltar para o juízo final, o fim da história, a parousia. Toda a humanidade será julgada, vivos e mortos. Os mortos serão ressuscitados nesse evento inenarrável, inefável. Os mortos serão ressuscitados para o julgamento final com o juiz pleno, Jesus, que virá com seus anjos. Quem se arrependeu dos pecados irá para o céu. Quem não se arrependeu, no julgamento final, irá para o inferno. Arrependa-se dos seus pecados para ir para o céu. Senhor, perdão pelos meus pecados que acontecem a cada átimo de segundo. Pecados do pensamento, das omissões, dos atos, das palavras. Perdão, Senhor.